Olá, segundo ano. Hoje nós vamos falar de ciências, unidade 2, componentes do ambiente. Nós vamos finalizar essa apostila de ciências agora, ou seja, vamos finalizar esta unidade 2, tá? E para finalizarmos, eu quero que você dê pausa no vídeo, vai lá, pega a sua apostila para a gente iniciar a aula de hoje, ok? Nós vamos relembrar alguns assuntos que nós já falamos durante essa unidade, tá? Para depois vocês fazerem as atividades propostas aí nas páginas seguintes, ok? Nós já falamos sobre o ar, que o ar está em toda parte, porém não conseguimos ver. Então, como sabemos se ele realmente existe? Sabemos que o ar existe quando utilizamos o ar para encher balões, quando respiramos ou quando observamos o ar em movimento, que é o formato de vento. Lembra disso? Já falamos nessa unidade, né? Também falamos sobre a maioria dos seres vivos, inclusive as plantas, tá? Necessita do gás oxigênio para respirar. Esse gás é importante na extração de energia dos alimentos em nosso organismo, que é fundamental para a nossa sobrevivência. Isso porque o H2O participa da queima dos alimentos. Então, olha como o ar... Lembra que eu falei que sem o ar, o oxigênio, nós não conseguimos, nenhum ser existente que tem vida consegue sobreviver? Lembra? Animais, plantas, pessoas, micro-organismos, eles não conseguem sobreviver se não tiver o ar, o oxigênio, que é o ar que respiramos, não é verdade? Também falamos da utilidade do ar, como nós precisamos do ar, nós utilizamos o ar, né? Então, ó, nós utilizamos para encher uma boia, uma bola, uma roda de um pneu, não é? Também em balões, em botes. Lembra que nós falamos isso? Falamos, não é? Na aula anterior. Também falamos, né, na questão do vento, né? Olha aqui, ó. Lembra do barquinho? Que o barquinho precisa do vento aqui, ó, não é? Para mover, ou seja, sem o vento ele fica estacionado, ele fica parado. Lembra disso? Isso mesmo. Também falamos das usinas eólicas, lembra? Que tem bastante lá no norte do país e que ela precisa do vento, do ar, que daí movimenta e gera energia. Lembra? Falamos isso também na aula passada. Falamos também dos tipos de solo e suas características. Vocês estão lembrados? E aí eu coloquei aqui um trechinho para a gente ler. Vamos ler? O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre e é comumente chamado de chão ou terra. É um elemento natural e de fundamental importância para a vida de várias espécies, servindo de fonte de nutrientes para as plantas, por exemplo, não é? Mas não, ele não tem só isso de serventia, né? Serve para criar animais, o solo também serve para a gente construir casas, prédios, ruas, não é? Ou a gente constrói tudo flutuando? Não, né? A gente constrói em cima de um solo, não é verdade? Aí falamos sobre os 3 tipos de solo, que é o argiloso, o arenoso e o humoso. Não foi isso que nós falamos? Ó, o argiloso, o arenoso e o humoso. Vamos ver as características, vamos relembrar? Solo argiloso tem uma coloração mais vermelha, muito bom para a agricultura por ter muitos nutrientes minerais, ou seja, plantando e cuidando das plantas, a colheita é certa. Lembra que nós falamos dele? Lembra? Expliquei bem certinho. Também falamos do solo arenoso. Como o nome diz, é rico em areia, como a praia. Nesse tipo de solo, as plantas e os micro-organismos se desenvolvem com mais dificuldade. Portanto, não é muito utilizado na plantação. Olha, se você ver, você está vendo, né? A praia lá e o tipo de areia aqui. Lembraram? Falamos do solo humoso, né? Esse é o solo melhor que tem para plantar, não é? Ele é rico em humus, que são materiais orgânicos como o resto de organismos mortos.
e em decomposição. É o tipo de solo mais indicado para agricultura, né? Porque esse daqui, ó, ele tá cheio de adubinho. Então, tudo que plantar aí, com certeza vai nascer e vai ser uma boa produção, não é verdade? Agora é a hora da atividade. Apostila, páginas 44 a 48. Então, na página da apostila de ciências, da página 44 a 48, vocês vão ter várias atividades que nós falamos na unidade 2, tá? Sobre o solo, nós falamos sobre o ar, nós falamos sobre as plantas, não falamos? Então, agora nós falamos sobre a água. Então, agora é hora de vocês colocar a cuquinha para pensar e realizar as atividades. Lembrando que depois a professora Isa vai voltar com essas atividades, já corrigindo elas, tá? Então, façam em casa, pede ajuda para um adulto, façam em casa, porque depois eu vou voltar com essa atividade na próxima aula de ciências, com a correção de cada uma delas, tá? E preparei também uma atividade impressa para vocês estarem fazendo, para depois a gente estar colando no caderninho, ok? Está falando sobre o solo, vamos ler? O solo também é chamado de terra. Tem grande importância na vida de todos os seres vivos do nosso planeta, assim como o ar, a água, o fogo e o vento. É do solo que retiramos partes dos nossos alimentos e que sobre ele, a maioria das vezes, construímos as nossas casas. Número 1. Complete. Complete as frases de maneira que fiquem corretas. Então, nós vamos ver aqui primeiro, ó, antes de falar o que eu falei bem forte, nós vamos ver se é pessoas, animais, solo e cresce. O, blá, 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 vai ver aqui, né? É a parte da costa terrestre onde nascem e, blá, 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 diversas plantas, onde vivem você que vai responder, tá a resposta aqui, e muitos outros, blá, 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 ok? Então, tá tudo aqui, ó, tá escrito aqui. Então, uma dessas palavrinhas vai ter que encaixar nesses espacinhos aqui. Número 2, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, o primeiro lá, o solo também é chamado de terra ou chão? É verdadeiro ou vai ser falso? Você que vai anotar. O solo é formado por pequeninos pedaços de rochas e resto de plantas e animais? Verdadeiro ou falso? Na superfície terrestre, podemos encontrar apenas um tipo de solo? Verdadeiro ou falso? Na superfície terrestre, podemos encontrar diversos tipos de solo? Verdadeiro ou falso? Então, responda com muito amor, com muita dedicação, que daí na próxima aula, a professora, além de corrigir as páginas da apostila, nós também vamos corrigir essa tarefa. Beijo grande e até a próxima aula.